Olá, quais os grandes desafios e prioridades do RH para 2025? Foi isso que investigou um relatório feito pelo ecossistema Great People GPTW e que a gente vai conversar sobre ele agora com a Daniela Diniz, diretora desse ecossistema. Dani, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Oi, Ale, prazer enorme estar aqui com você, tudo bem? Tudo bom? Mas antes dela falar sobre esse assunto, ela vai ter que falar um pouquinho de uma coisa muito curiosa, que ela, além dessa posição, ela foi a pessoa que criou a revista da qual hoje eu sou editor-chefe. Fala um pouquinho sobre isso, Dani. Sabia que você ia explorar esse assunto, né? Mas falo com prazer e isso me dá mais prazer ainda de estar aqui nesse momento com você, falando um pouquinho da Você RH ali em 2007, né? Ou seja, voltando ali no túnel do tempo da história. Eu trabalhei na editora Abril 15 anos, na Exame, na Você SA, e depois a gente estava com a ideia de fazer uma publicação justamente voltada para o público de recursos humanos. A Você SA, né, da qual você faz parte também, lidera aí toda a equipe, era uma revista já consolidada, muito focada, sempre focada em carreira, também tinha uma linha de finanças pessoais, mas para falar para profissionais de uma forma geral, né? E a ideia era ter uma publicação dirigida para RH. E aí surgiu, e eu gosto de contar essa história porque a Você RH surgiu num caderninho mesmo, né? Ali escrevendo sessão por sessão do que seria interessante para o público de RH. Então, teria que ter novidades do mundo do trabalho, teria que ter uma sessão de melhores práticas de empresa, teria que ter entrevistas em profundidade com profissionais da área, com pensadores também. E isso tudo foi feito com muito carinho. O primeiro número, né? A gente chamava do boneco, né, ali, dentro do Sim. jargão jornalístico, o boneco número 0, número do 0 do 1, foi lançado ali em 2007. A princípio era uma revista trimestral, e logo na sequência ela teve um sucesso, né? Então a revista tem um sucesso até hoje, É. e em um ano, praticamente um pouquinho menos de um ano, a gente já tinha decidido naquela época transformá-la em bimestral, né? Com uma publicação ainda pequena e tal, e foi ganhando espaço, ganhando relevância, e é o que é hoje ainda nessa principal revista, referência aí em gestão de pessoas. Então eu tenho bastante orgulho de ter feito parte dessa história aí, e que hoje você lidera aí com tanta maestria. É, uma das coisas que chamou a atenção diz respeito aos desafios, né, que vocês identificaram nesse relatório. Era saúde mental em 2023, passou para ser comunicação interna em 2024. Por que você acha isso? Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: a gente vai falar um pouco depois sobre isso, mas está com um aumento do modelo presencial chegando cada vez mais forte, né? Se as pessoas estão cada vez mais juntas, comunicação interna não deveria ser um pouco menos preocupante? Menos desafiadora? É, não necessariamente, né, Lê? Então, acho que para quem tá entendendo do relatório agora, é legal contextualizar, né, que ele está no 7º ano, né, e a gente sempre colhe as principais prioridades na agenda de gestão de pessoas para o ano, né, ou seja, para 2025 nesse caso, e quais foram os maiores desafios do ano passado. E depois a gente transcorre em outros pilares. E como você citou, né, esse ano foi citado que o principal desafio de 2024, comunicação interna, pela primeira vez em primeiro lugar, mas na sequência já vem saúde mental, né? Sim. Então, saúde mental é algo que está quicando ali entre os desafios da pandemia para cá, né? E comunicação, desde o início do relatório, é um desafio desde o número 1, né? Uhum. Sempre ali entre os top 5. Pela primeira vez ficou em primeiro lugar. Independentemente do formato de trabalho, a gente vem presenciando essa crise na comunicação, né? Esse grande desafio. Eu entendo quando você fala, as pessoas estão mais juntas, não seriam mais fácil? As pessoas, parte estão juntas, parte estão no híbrido, parte estão no remoto. Então, assim, dificulta de qualquer forma, né? Então, assim, empresas que estão voltando, não necessariamente por estar todo mundo junto, elas estão se comunicando melhor. A gente está vivendo uma crise de comunicação na sociedade.
né, de uma forma geral. Então, eu vejo isso muito como um reflexo do que está acontecendo na sociedade. As pessoas estão tendo dificuldade de dialogar, né? Estão tendo dificuldade de conversar em casa, entre amigos. As pessoas estão ali usando outras ferramentas e falando menos, né? Trocando menos. Isso vai para a empresa. Então, claro, a gente tem um componente, sim, dos diferentes modelos de trabalho. Então, você está com uma empresa trabalhando todo mundo junto, mas o cliente não necessariamente. Você tem que discutir um projeto. Às vezes, você está trabalhando no formato 100% presencial, mas com 100% de flexibilidade. Então, os horários muitas vezes não combinam das pessoas que estão lá. Tem as diferentes gerações, que também é um componente que dificulta a questão da comunicação, porque a forma como a minha geração se comunica é diferente da outra geração, né? Tem a questão da tecnologia e tem essa crise que eu vejo na sociedade de diálogo mesmo. E isso acaba impactando a comunicação no ambiente corporativo também. Bom, vamos já emendar então com esse tema. É, é um, o- a tendência realmente é a volta do presencial, né? Como que você vê isso num momento em que a geração Z, que é dos jovens de 18 a 24 anos, estão com um turnover bastante alto, um turnover voluntário, estão pedindo bastante demissão. É uma geração que está chegando nos cargos de liderança, mas que vê muito o propósito, e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional à frente por exemplo, uma ascensão na carreira. Não fica uma coisa meio a empresa está indo para um lado enquanto os colaboradores estão indo para o outro? Essa é uma percepção, né? A gente tem essa percepção, a gente tem mapeado, né, com o relatório e com outras pesquisas também do ecossistema Great People, do Great Place to Work, fazendo esse rastreio, né? Para onde está indo o mercado quando a gente fala em modelos de trabalho? O que traz o relatório é que temos uma maioria no modelo presencial. Ela já era a maioria no ano passado, mas como eu comentei, né, era quase um empate técnico. Estava ali, né, o presencial e o híbrido com uma diferença de 2 pontos percentuais. E, em terceiro lugar, o remoto, com 10% de empresas. Esse ano, o que nós observamos é que o presencial ele fica em primeiro lugar, mas ele se distancia do híbrido, dá uma diferença de 10%, ou seja, nossa, há um movimento de retorno. Agora, eu tenho um olhar mais apurado, talvez, nisso, Ale, porque eu não consigo ver um retrocesso. Falar, tá vendo? Tá voltando, então daqui a 2, 3 anos vai estar todo mundo no presencial de novo. Não, eu não acredito nisso. E as nossas pesquisas mostram, você tem lá 40% que estão no modelo presencial, né? Vamos dizer, 50% que estão no modelo presencial, acho que mostrou nossa pesquisa, 49%. E você tem 49% no presencial, 41% no híbrido e 9% no remoto total. Ou seja, metade está no presencial, metade está no flexível. A gente não pode ignorar que metade das empresas adotaram alguma forma de trabalho flexível, seja 4 dias na empresa e 1 de casa, 3 e 2, ou um remoto total, né? Então, primeiro, respondendo a sua pergunta, como movimento de tendência, sim, identificamos, mas não acredito nesse retorno absoluto. Sobre as gerações, né? É preciso escutar. Né? É preciso escutar, é preciso entender o que é melhor para cada um e tentar fazer esses ajustes. É a gestão mais difícil de fazer. Quando a gente fala em RH, quando a gente está falando para esse público todo aqui que nos assiste, o mais difícil é você fazer o melhor para cada um e o melhor para todos. Mas é o mais certo a fazer quando a gente pensa em gestão de pessoas no século XXI pós-pandemia. E por que eu digo isso? Eu até escrevi recentemente, né, descobri um caso numa empresa nos Estados Unidos que tem 12 mil funcionários e elas estão operando no modelo totalmente remoto. E eles têm 12 escritórios no mundo todo. Né? Então, assim, tem 12 ou 12 escritórios no mundo todo, mas falaram que os seus funcionários, os seus 12 mil, estão trabalhando em 10 mil localidades. Ou seja, eles estão espalhados. Uhum. E isso requer ajuste. E a geração Z deles prefere ir ao escritório.
Então, assim, a gente também tem algumas premissas de falar, não, é óbvio que o jovem quer trabalhar 100% remoto. Não necessariamente. Então, normalmente você fala assim, claro, o jovem quer o remoto. Tem muito meme hoje, tem rede social fazendo todo o estereótipo das gerações. E essa empresa identificou que eu preciso receber justamente quem? Os jovens no meu escritório. Então, quando a gente fala em trabalho, em modelo de trabalho e engajamento, que é o que você falou, né? Aumenta o turnover e tal, a gente precisa conhecer a nossa população. Né? A gente precisa desenvolver de fato a escutativa. Essa liderança precisa estar próxima ao seu time para saber o que faz sentido para cada um. E esse ajuste é eterno. Então, dizer que você tem um modelo definitivo também, não, eu defini que é 3 e 2 e vai ser assim para todo sempre. Aham. Não dá, você vai É, mudar, o mundo muda, o mundo do trabalho muda e a gestão de pessoas precisa evoluir nessa toada, né? Conforme a gente vai sentindo esses movimentos do mercado. sim, perfeito. Queria falar um pouco agora sobre as prioridades que vocês identificaram, né? Desde 2022, que desenvolvimento de líderes está em número um entre as prioridades identificadas pelos RHs. Por que que você acha que tá assim? Eu tenho uma frase clássica para essa questão da prioridade, que é latente, né? 4 anos consecutivos, desenvolvimento da liderança ali no número um das prioridades do RH. Porque quem faz a gestão de pessoas na ponta e na prática é o líder, é a líder, não é o Aham. RH. Né? O RH está lá desenhando as políticas e práticas, olhando para a sociedade. Nosso mundo mudou, a gente precisa mudar. O que a gente vai fazer? Olha para a cultura, desenha e tal. Mas quem está no dia a dia traduzindo tudo isso é a liderança. Então, não adianta nada eu ter uma empresa com o que a gente fala, né, uma política de gestão de pessoas redondinha, se a minha liderança não abraça isso. Né? Não adianta eu falar de diversidade e inclusão se a minha liderança não entende que isso é importante. Não adianta eu falar sobre novas gerações se a minha liderança não sabe nem o que é uma geração Z, né? É Não é adianta um pouco o RH tentando educar o líder para educar. ajudá-lo. Exatamente. Me Então, ajuda a te ajudar, né? exato, Ale, porque a gente escuta muito isso entre os nossos clientes, né? Então, a gente tem conversa com muitos líderes de recursos humanos e conversando com eles, né, sobre esse papo aqui, né, prioridades, desafios, o que está acontecendo. Muitas vezes eles chegam para a gente e falam, eu sei de tudo isso, mas vocês precisam contar para o meu líder, né? Se precisa contar para a liderança, é a liderança que precisa entender que esse mundo, de novo voltando aqui, eu gosto sempre de frisar, esse século XXI, 5 anos pós-pandemia, com 4, 5 gerações trabalhando juntas, não é o mesmo mundo do trabalho dos anos 2000 e 2010. E tem uma liderança que estagnou, né? Que estagnou no modelo de gestão, comando e controle, Aham. estagnou numa outra mentalidade, que acha que sabe fazer gestão de pessoas com aquela cartilha. Isso mudou. Então, isso explica por que o desenvolvimento e a capacitação da liderança continua sendo a maior prioridade na gestão de pessoas. Eu preciso desenvolver essa liderança para que ela atue de uma forma que faça sentido para esse mundo do trabalho hoje. Você relaciona um pouco essa volta cada vez maior ao presencial, a esse modelo de comando e controle, a de achar que eu tenho que ver meu colaborador ali, ele tem que estar perto. Não dá para dizer que não, né? Não dá para dizer que não. É claro, não é só isso, né? Se a gente for falar só sobre o retorno e tal, tem muitas questões envolvidas, mas uma das principais é essa mentalidade de ver para crer. Né? É. Eu preciso ver que a pessoa está ali, muitas vezes disfarçada em discursos como eu tenho que manter a cultura, né? Eu preciso melhorar a comunicação, eu preciso aumentar a criatividade do time. Então, você vai encontrar uma série de argumentos voltados à criatividade, inovação, alinhamento, cultura e comunicação. Né? E muitas vezes isso são argumentos, né, para disfarçar o real sentido do retorno. Né? Uhum. Quando você vai para uma liderança mais conservadora, que fala, não, as pessoas não estão trabalhando, né? As pessoas estão em casa fazendo qualquer outra coisa. Existe esse controle arraigado, né? A gente tem isso, né? O ser humano tem isso. Então,
você sair desse tipo de gestão, né, requer muito amadurecimento e requer também o que a gente sempre fala no Great Place to Work, ali, a construção de uma relação de confiança. Então, essa é a base, continua sendo a base para uma gestão de pessoas realmente funcionar, né? Se Uhum. você não confia, imagina você, se você não confia no seu time, acabou, né? Você vai imaginar que está fazendo qualquer coisa em casa menos É, trabalhando. Então, parte desse retorno tem a ver, sim, com essa desconfiança, né, da liderança em relação à atuação dos seus funcionários. é, uma coisa que me chamou a atenção, ainda falando sobre os desafios e prioridades, é o seguinte: nesse último Conar do ano passado, né? Para quem não conhece, é o maior evento de RH que tem. é, Quase todas as palestras, ou a maioria das palestras, falava pelo menos um pouco de inteligência artificial. Se não eram, se inteligência artificial não era o tema principal realmente da palestra. E, no entanto, quando a gente vê no relatório de vocês, entre as prioridades e entre os desafios, a transformação digital e a inteligência artificial não está longe dos primeiros lugares. Por que que tem essa diferença tão grande? Está tanto no discurso, mas quando a pessoa vai pensar no que ela realmente está, qual que é a dor dela, ela não fala em IA. Uhum. A transformação digital é até curioso, né? Porque a transformação digital ela aparece no nosso ranking de prioridades ali desde do relatório número 1, né? Que a gente soltou. E no início, ali, ela era colocada como uma das maiores prioridades do RH. Ela foi despencando de 2020 para cá. Eu nem sei, ela está no rodapé das prioridades. A transformação digital, que é diferente da inteligência artificial. Então, a ela a gente atribui que quando o profissional de RH, né, vai responder o relatório, né, na sua maioria é um gerente de RH, né, da nossa amostra, ele fala, não, eu já passei por essa fase, né, eu já não preciso mais da transformação digital, eu já passei. A inteligência artificial é outra coisa, né? Então, a inteligência artificial, até com essa própria nomenclatura, é algo mais recente, né, com toda a introdução das novas plataformas e ferramentas e tal. O que a gente analisa ou vê que está lá embaixo ainda, e mesmo no nosso bloco de inteligência artificial, a gente percebe que subiu em relação ao ano passado, mas ainda não é uma coisa assim tão significativa, é que falta conhecimento ainda, né? Uhum. E principalmente a familiaridade do RH com inteligência artificial, né? Então, falta esse conhecimento, falta essa familiaridade mesmo do uso. E o que mais me chamou a atenção, né, e eu acho que fica como um alerta aqui para os profissionais de recursos humanos, é que a gente tem observado que muitas empresas estão sim investindo em IA, né, mas não investindo na formação dos profissionais sobre IA. Aham. Né? Então, esse é um alerta importante, porque o que você vai começar a observar? E já está observando, a gente vê isso em algumas empresas. Um gap, né? Preciso de pessoas aqui, né, suprindo funções relacionadas a IA. Não tenho. Mas se você tivesse desenvolvido, né? Se você tivesse Sim. formando pessoas, né? Aumentando o conhecimento em inteligência artificial para o seu funcionário, né, para dentro de casa, isso já começa a ser suprido. Então, esse é o alerta, né? E não é só uma questão das empresas brasileiras. A gente vê lá fora também eu vou investir em IA, então eu vou investir na tecnologia, eu vou investir na ferramenta, eu vou investir, mas e na formação? Né? Então, a Uhum. formação das pessoas sobre IA é algo que chamou atenção no relatório, porque a gente vê que poucos ainda estão investindo nisso. Perfeito. Isso tem uma coisa a ver também com algo que me incomoda em muitos discursos, de você ver a pessoa falando, não, mas não é que a IA vai substituir os humanos e eles vão perder emprego, eles só vão para funções de tratar com IA, né? De lidar com IA. Mas não tem essas pessoas, né? E as pessoas não vão da noite para o dia, ainda mais num país com tamanha falta de mão de obra especializada, as pessoas que estão lá no operacional não vão da noite para o dia evoluir para ser um gestor, um gerente de prompt, né? Não vai acontecer isso. Então, me parece que se realmente for implantado IA,
poucas pessoas vão assumir esses lugares e vai ter um monte de gente desempregada, né? Sim. Esse é o grande alerta, né? Como é que a gente forma essas pessoas para assumir novas funções? Novas funções vão chegar, sim, a inteligência vai automatizar, já está automatizando várias questões, mas novas funções surgem. E você não tem pessoas, mas você também não está olhando para dentro e formando. E um outro ponto que não é uma temática que aparece no relatório, mas que tem a ver com toda essa questão que a gente está trazendo aqui de empregabilidade, né, o impacto da IA na empregabilidade, a própria formação de profissionais, tem a ver com você olhar para as pessoas, para as habilidades das pessoas, que é o que a gente chama de uma gestão pautada em habilidades e não em cargos. Uhum. Então, os profissionais precisam estar, os profissionais de RH, né, precisam começar a redesenhar novas carreiras. A gente está falando de comando e controle, de gestão antiga, de ver para crer, de presencial, e o encarreiramento das pessoas, né? Isso também precisa acompanhar essa evolução no mundo do trabalho e olhar para habilidades, né? Mais para habilidades e não para cargos e títulos. Né? Eu costumo dizer, né, que não mais job description, né, mas skill description, né? Olhe para essas habilidades, porque daí você consegue fazer uma transição de talentos dentro da sua organização e é um aproveitamento de pessoas. Você evita o desemprego, né? Pessoas que vão ficando obsoletas, É. né? Mas elas podem ter outras habilidades ali escondidas para outras funções que vão surgir. Mas como que a gente está trabalhando isso? Não está. Né? A gente continua fazendo o degrauzinho por degrauzinho. Né? A carreira é clássica, né? A carreira hierárquica, né? Subindo degrau por degrau, ao máximo uma carreira em Y ali, uma perninha mais técnica, até uma carreira em W, né? Que vai trabalhar para o projeto, mas hoje você precisa pensar além, né? Como é que eu vou aproveitar um profissional de comunicação, né, em outra função que está surgindo, porque tem habilidades X, né, que estão ali latentes ou que podem ser desenvolvidas. Então, tudo isso precisa ser repensado quando a gente vê o impacto da IA na empregabilidade e nas novas funções que estão surgindo. O relatório identificou uma coisa que me pareceu bastante positiva, é que 72% das pessoas estão otimistas em relação às oportunidades de negócios e 51% dos respondentes disseram que pretendem aumentar o número de pessoas da empresa, querem contratar. Você associa isso a um cenário macro? Como que você vê, de onde saiu esses resultados? O brasileiro é um Saíram. ser humano otimista por natureza, né? Quando eu olho o relatório, todo ano eu falo, poxa, a gente continua otimista. Já foi mais, tá? Os Olha, primeiros relatórios a gente batia 88, 90% de otimismo. caramba. Então, a gente começou a ficar menos otimista no relatório do ano passado e desse, que foi esse número que você citou aí, acho que 72, né? Isso. 72%. Mas continua sendo um profissional, né, profissional de RH brasileiro muito otimista, né, de perspectivas mesmo macro, né? Acredito que eu vou contratar mais, que vou empregar mais, que vou, enfim, aumentando o quadro e que vejo possibilidade. É um histórico no nosso relatório, né? E eu realmente atribuo a um traço, uma característica do nosso profissional, de enxergar nesse caso, né, um copo mais cheio. A gente faz a pesquisa, o levantamento entre o final do ano e o começo, né? Então, entre o final de 2024 e o começo de 2025, justamente para trazer esse olhar sobre o que vai acontecer no ano, né? E nesse período, né, é o período de orçamento, é o período de planejamento estratégico, a gente percebe que existe um cenário um pouquinho maior de incerteza quando a gente olha para os outros anos, tá, Lê, dos primeiros anos de relatório, Aham. que lá atrás, como eu disse, o otimismo era ainda maior e a incerteza era menor. O que continua igual é 1% de pessimistas, que é muito pouco, né? É traço. Nossa, é Você ter mesmo, né? 1% de pessimistas só, então é isso, a gente realmente acredita que a gente está fazendo as coisas certas, que a gente está indo para um caminho certo. Vamos falar agora um pouquinho de um tema que está na capa da revista Você RH,
essa que está nas bancas agora, que é esse retrocesso na diversidade e inclusão. O relatório, ele confirmou um pouco isso, né? Disse que 74% das empresas não têm uma área de diversidade e inclusão e que o orçamento para isso também está caindo. Quão preocupante você acha que isso é? Eu conversei com alguns especialistas para a matéria, e eles disseram que isso vem muito dos Estados Unidos, tal, esse retrocesso, mas que não atingiu ainda tanto o Brasil. Pelo que eu vi no relatório, não é bem assim, né? Sim, até li a reportagem, ficou muito bacana. Acho que os especialistas eles têm razão em afirmar que o impacto é muito maior lá do que aqui, né? Então, obviamente, as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, elas têm um peso muito maior. Se tem um respingo aqui, talvez principalmente em empresas com políticas globais mais fortes que têm que seguir as diretrizes de suas matrizes, né? De uma forma geral, a gente vê que dentre as melhores empresas para trabalhar, que tem essa política de políticas e práticas de diversidade, equidade e inclusão já há algum tempo, elas mantêm suas práticas, né? Uhum. Pode ter ali uma mudança na nomenclatura, um redirecionamento das equipes e tal, mas não deixou morrer. O relatório, ele é feito com várias empresas, né? Não só empresas Great Place to Work, né? Então, é um retrato do Brasil, do mercado brasileiro. Então, a gente pega companhias que têm, assim, um nível de maturidade sobre a temática muito baixo, né? Então, historicamente, a questão da diversidade e inclusão no nosso relatório, ela sempre aparece como não, é muito importante. Tá, mas você tem dinheiro para investir? Não, eu não tenho dinheiro para investir, né? O meu orçamento é limitado. E esse ano foi um pouco maior, sim, né? Então, a gente percebe que a temática ela cai no ranking de prioridades, né? Ela já chegou a ficar um pouquinho mais acima, nunca esteve entre as 3 maiores prioridades, mas já esteve ali vamos dizer, entre os top 5, top 7, e ela cai no ranking de prioridades. Ela diminui o seu orçamento e a gente percebe também pela crítica do profissional, quando ela fala como você considera o nível de maturidade da sua empresa em relação à diversidade e inclusão, a maioria diz que é muito baixa. E assim, foi o maior ano em que isso apareceu, o ano que isso apareceu mais baixo ainda. Já era baixo ano passado e mais baixo. E uma coisa tem a ver com a outra. Se eu tenho menos pessoas dedicadas, se eu não tenho uma área, se eu tenho menos orçamento, obviamente a minha maturidade sobre o tema ela é menor. Então a gente está acompanhando, Ale, para ver, né? Tá igual aos Estados Unidos? Não, não está, né? Tem alguns respingos? Claro que tem. Só de você ter feito uma reportagem de capa sobre isso, você sabe que assim não dá para a gente falar que o que acontece fora não respinga aqui, né? Mas as empresas que realmente têm isso já de uma forma histórica, e aí quando eu falo histórica, né, Great Place está no Brasil há quase 30 anos, e a gente fala sobre políticas de diversidade, especialmente em relação a gênero, há muito tempo históricas, empresas que têm isso há 10, 15 anos, elas não vão simplesmente tirar essa pauta, né? Então, a gente observa que elas continuam, sim, porque vem o risco, que é a sua pergunta, não é um risco? Né? É um risco, né? Um risco de reputação, há um risco de engajamento, há um risco, né, de turnover, né? Engajamento que leva a turnover, que leva a falta de produtividade, que leva a falta de criatividade quando você coloca todas pessoas diferentes mesmo. A gente sempre fala do nosso for all, né, que é não basta você ser uma excelente empresa para trabalhar, você tem que ser uma excelente empresa para trabalhar for all, né, para todos. E esse para todos tem muito a ver com independentemente do seu cargo, né, independentemente se você é um estagiário ou se você é o CEO da empresa, independentemente tanto da sua posição ou da sua idade aqui dentro, independentemente de se você tem 2 anos de casa ou se você tem 20 anos de casa, o For All ele nasce num conceito de diversidade que vai além dessa diversidade que a gente fala, né? E que obviamente pega todas as outras, né? Então, assim, você precisa ter políticas e práticas que façam sentido para todos.
E a gente percebe que excelentes empresas, elas continuam acompanhando essa pauta, né? Mexe em ajusta, né? Não torna isso uma coisa assim, com muito marketing, talvez, né? Mas não deixa de ser uma prioridade. Pois é, Dani, num país que tem a metade da população de pardos e negros, né? Você falar que uma empresa é uma excelente empresa para se trabalhar, tem que ser uma empresa que seja excelente para negros trabalharem, né? Por exemplo. Então, isso é muito. Eu acho que casa muito com os valores do Great Place to Work, né? A diversidade. O nosso For All, né, incluído aí já na nossa missão, né, de ser uma boa empresa para trabalhar, ela nasce justamente, Ale, acho que vale a pena reforçar com essa questão muito mais até dos próprios cargos, né? Então, porque você tinha, naturalmente, quando você faz uma pesquisa de clima lá no passado, e aí vamos de novo túnel do tempo aqui, década de 90, você tem distorções entre o que é bom para um diretor e o que é bom para um operário. Uhum. Né? Então, o For All, ele nasce num conceito, como eu digo, muito mais amplo do que essa diversidade que a gente está acostumado a falar nos últimos tempos, que é a diversidade racial, a diversidade de gênero, a diversidade de orientação sexual, né? Ele tem uma conotação de olhar realmente para esses cargos. Poxa, será que eu estou fazendo uma boa empresa para trabalhar só para líderes? Ou eu estou fazendo para todos? Então é importante dizer que o nosso For All ele nasce nesse sentido, né? Será que eu tenho uma boa empresa para trabalhar só para quem está aqui há 5, 10 anos e para quem entrou é péssima? Ou o contrário, para quem acabou de chegar ela é ótima e para quem está há muito tempo já não é tão boa? Então era para minimizar essas distorções de percepções de acordo com o seu tempo de casa e também com o seu nível hierárquico. E, obviamente, ela tem que ser boa, independentemente de quem você é, de quem você seja. Uhum. Uma das perguntas da nossa pesquisa é: eu posso ser eu mesmo aqui dentro? Independentemente de falar dessas pautas mais identitárias, muito Legal. antes disso existir, a gente já queria saber se você pode ser você mesmo, sem perguntar se você é preto ou branco, se é hétero ou homossexual, se é mulher ou homem. A pergunta é: eu posso ser eu mesmo aqui dentro? Isso já conota tudo, né? Já traz um conceito de diversidade sem trazer a pauta identitária, né? Que acho que é isso que a gente foi acostumando a falar de diversidade. Então, acho que vale a gente contextualizar também que diversidade é essa que a gente está falando. Né? Então, quando a gente fala hoje de diversidade, já vem pautas identitárias, né? Então, é muito mais amplo quando a gente fala de um conceito de ser uma boa empresa para todos trabalharem. Daí surge também essa necessidade do RH engajar as lideranças nesses temas da diversidade e inclusão, apesar de um contexto político que venha de fora? Sim, acho que a questão de capacitar a liderança, né, que de novo a gente volta para ela, principal prioridade, eu preciso Principal desenvolver prioridade do relatório. a minha liderança. E que foi o que a gente já falou aqui, né, de esse e essa líder, ela precisa entender que mundo ela vive hoje. Né? Essa liderança precisa entender. E essa pauta faz parte desse mundo. Essa liderança precisa entender o impacto que tem, né? Você ser uma empresa mais ou menos inclusiva, você ser uma empresa que tem privilégios para a alta hierarquia e não para as outras, né? Falando de novo de distorções de percepções. Então, quando a gente olha para o relatório e vê que desenvolver a liderança é a prioridade, é porque, de novo, essa liderança que está lá no dia a dia fazendo essa gestão. Então, ela precisa entender dessas pautas de gestão de pessoas. Falar de turnover, falar de feedback, falar de engajamento, falar de felicidade no trabalho, falar de saúde mental, não é assunto de RH. Né? É assunto de toda a liderança. Então, quando a gente fala de diversidade, isso também está incluído. Excelente. Essa atualização da norma regulamentadora número 1, né, e burnout também, são temas que estão sempre entre as matérias mais lidas do site da Você RH. E eu vejo que no relatório de vocês também, saúde mental é uma coisa muito forte, né?
Você acha que isso é basicamente devido à pandemia ou há outros fatores? A pandemia teve um papel importante nisso, né, Lê? A gente não pode ignorar. Eu costumo dizer que a pandemia ela trouxe um legado positivo e negativo sobre o aspecto da saúde mental. O negativo é que você hoje tem pessoas mais adoecidas, né? Acho que a pandemia trouxe isso, esse desgaste emocional, né? Mais pessoas estressadas, ansiosas, com depressão, com burnout. É uma consequência de todo um período muito sofrido que todos vivemos. Mas você tem um legado positivo, que a gente começou a falar seriamente sobre o tema. Né? Uhum, Não é que não existia antes questões de saúde mental no ambiente corporativo, ela existia, mas ela era muito ignorada, né? Ela aham. era temida, né? E aí, já que você abriu aqui falando do meu passado na editora Abril, né? Eu fiz uma reportagem em 2001, ainda era repórter na Exame, a reportagem era sobre depressão entre altos executivos. 2001, a gente está falando de quantos anos? Olha, 24 24 anos. anos atrás. Há 24 anos, eu não consegui eu consegui apenas uma entrevista em on, né? No jargão Olha, aqui jornalístico, né? Uma entrevista em que a pessoa deu o seu próprio nome. Todas as outras eram em off, porque os executivos não tinham coragem de dizer seus nomes para dizer que eles sofriam de depressão. claro. Né? Há um tabu muito forte no ambiente corporativo sobre isso. É mimimi, é frescura, eu não posso dizer eu sou fraco, né? Você associava isso à fraqueza. Então, em 24 anos, felizmente, a gente amadureceu em relação a essa temática. E é o que eu falo do legado positivo. Hoje a gente fala, hoje a gente quer discutir, hoje a gente quer criar estratégias sobre esse assunto. Então, a pandemia, ela foi muito importante, sim. E até para ver os efeitos nocivos, né, que um ambiente de trabalho tóxico, né, acaba cometendo nas pessoas. Então, Uhum. antes, não, isso daí é problema da pessoa, é problema da família, vai tratar no psicólogo e tal, não sei o quê. Não, qual que é o impacto do trabalho nisso? Vem a questão da OMS, né, atribuindo o burnout uma saúde ocupacional. Vem a questão da NR1. Isso torna a situação mais séria. Não, olha só, o ambiente de trabalho, sim, ele impacta e, portanto, também é responsabilidade da organização você ter um ambiente que seja saudável, né? Saudável, que tenha relações saudáveis. E aí, de novo, cai aonde? Na liderança. Né? Por Uhum. isso que a liderança acaba sendo o grande alvo. Preciso desenvolver essa liderança. Como é que ela está tratando? Ela está reconhecendo, ela está conversando, ela está dialogando, ela está dando feedback, ela está desenvolvendo, ou ela está ela tá dando bom dia? Né? A gente fala do bom dia, mas é curioso, porque tem muita liderança ali que não sabe nem dar bom dia, boa tarde, né? Boa É, noite. A gente acha que não é o caso, dependendo, mas assim, não dá, né? Não tem esse tato. Isso tudo acaba influenciando, sim, na saúde emocional das pessoas, impactando índice de absenteísmo, aumento de rotatividade e, portanto, impacta a produtividade, aumento de afastamento, né, de uhum. pessoas. Tudo isso traz um impacto para o negócio. Então, sim, é urgente pensar. Aí explica por que saúde mental de 2020 para cá estourou no nosso relatório, tanto no ranking de prioridades quanto no ranking de desafios. Engraçado que isso é outra coincidência que a gente tem. A minha primeira matéria de capa, quando eu assumi a Você RH, foi sobre depressão, Olha, depressão no ambiente corporativo, né? Primeiro explicando a diferença de depressão para burnout, né? E que pega um pouco disso que você falou, sobre as pessoas não conversarem sobre isso com seus gestores, né? Até porque agora que se entende um pouco mais sobre depressão, e que é uma doença multifatorial, é difícil você chegar para o seu chefe e dizer, olha, eu tenho uma doença que pode ser que eu fique uma semana sem querer sair da cama, né? é difícil, continua sendo difícil, É, mas foi muito mais difícil já, né? é, Você nem pensava na hipótese de ter essa conversa com o seu chefe. sim. Então, aí é que eu falo do legado positivo. Hoje você já consegue pensar nessa hipótese. E se você está numa excelente empresa para trabalhar, né, numa boa empresa para trabalhar, que olha genuinamente para as pessoas, você vai se sentir confortável em falar. Então, aí é a importância de você ter um bom ambiente de trabalho.
né? Um bom ambiente de trabalho e líderes não tóxicos, né? Sim. Desenvolver uma liderança para falar, poxa, estou aberta a entender, a ter esse tipo de conversa. Se você pega uma liderança, de novo, pautada numa mentalidade passada, comando e controle da década de 90, essa conversa não existe. É. Essa conversa não existe. Então, assim, tá vendo como tudo se liga, né? Então, eu tenho uma liderança conservadora, que não acompanhou as mudanças do mundo e, portanto, saúde mental continua dentro de uma caixinha aqui no cérebro, como o que, que é isso? É mimimi, é frescura e tal. Essa conversa não existe. A pessoa vai se sentir ali, né, sem apoio. Né, sem apoio da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa que ela olha para os seus funcionários, como a gente costuma falar, né, no ecossistema Great People, coloca as pessoas no centro da estratégia, ela vai dar essa abertura, né? Ela vai desenvolver líderes para ter esse tipo de conversa, vai entender, vai apoiar, e, de novo, impacta na importância de você ter um bom ambiente de trabalho. Que agora também, se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Porque tem a NR1 aí falando, ó, você tem que acolher teus funcionários, eles têm que encontrar um ambiente corporativo em que eles se sintam saudáveis, psicologicamente, sem riscos para a saúde mental deles, né? Mas é por aí, é bom, eu não É, acho, né, eu também até acho. uma questão, às vezes a gente precisa educar por algumas formas, você chega para um gestor, né, isso que a gente está falando aí, que parou ali no tempo e tal, não sei o que, olha, mas existe agora uma norma, tá? É. Então, assim, aí você consegue talvez trazer o assunto para alguma liderança que seja mais resistente a essa temática. Né? Uhum. Olha, existe uma norma. Que norma? Para falar isso, você consegue trazer o tema. Eu acho bem importante. Acho bem importante para as pessoas de uma forma geral, né? Para construir ambientes realmente mais saudáveis. Dani, nessa sétima edição do estudo, que mais te chamou a atenção em relação às anteriores? Onde que você viu que houve mais evolução e onde que você viu que houve mais retrocesso? É uma delícia acompanhar o relatório, né? Porque esse pulso do mercado que eu falo, né? Essa bússola, né? A gente vai olhando. Acho que a gente acabou de tocar num assunto que para mim foi a grande evolução, saúde mental, né? Dos primeiros anos do relatório, ali, não existia essa temática. A gente não falava sobre isso. Eu falei aqui da minha reportagem de 2001, o relatório de 7 anos a gente não falava disso. Então, eu acho que se teve alguma temática dentro de gestão de pessoas que evoluiu e que ganhou de fato relevância, é saúde mental, que incorpora ali uma questão do guarda-chuva de qualidade de vida e bem-estar. Porque até então, qualidade de vida e bem-estar vinha com práticas muito pontuais, né? Eu acho que saúde mental ela traz e emocional, ela traz um status de como é que eu mexo na cultura da minha empresa para ter realmente ambientes mais saudáveis. Um outro ponto que eu destaco é a questão da flexibilidade, né? A gente falou dos modelos de trabalho aqui, é outra temática que não existia. Aliás, né, quem que perguntava antes numa entrevista de emprego, eu tenho que vir trabalhar todos os dias? Né? E assim, enfim, até 6 anos, até 5 anos, né? Antes da pandemia, essa pergunta não faria o menor sentido. É. Mas peraí, como que funciona aqui? Era óbvio que era segunda a sexta, qual horário que eu entro, qual horário que eu saio, era essa a pergunta. Então, esse é o outro movimento que a gente vem observando, a questão volta presencial, tem o híbrido. Híbrido é uma palavra que a gente não usava para isso, né? Então, assim, é outro ponto que a gente observa. Diversidade, de fato, a gente já falou aqui, ela já teve mais relevância, nunca foi uma mega prioridade na agenda de pessoas, mas ela já teve um destaque maior, e a gente vem observando nos últimos 3, 4 anos, e aí que tá, não é o impacto dos Estados Unidos, a gente já vem observando no nosso relatório há algum tempo, um esfriamento maior dessa pauta, quando a gente fala vai, retrocesso, talvez, né? Um pezinho ali um pouquinho mais para trás na temática de uma forma geral. Eu acho que eu apontaria essas questões, né? A gente já falou muito da liderança aqui como o grande impulsionador de tudo isso.
né? Não tem como você fazer uma boa gestão de pessoas se não passa pela liderança, fica muito evidente no nosso relatório. E a comunicação, né? Que vai subindo no ranking e ganha esse destaque, mostrando essa dor das empresas, esse grande desafio e como que a gente pode, né, trabalhar melhor isso. Acho que quem tiver respostas e cases aí, né, que falem para você, que se publique, porque eu acho que a gente tem realmente uma questão, né, com a comunicação entre pessoas, entre líderes e liderados, entre estratégia, que é um reflexo, eu acredito muito, dessa falta de diálogo na sociedade, né? Isso, como que a gente está levando isso para as empresas. Então, aqui alguns pontos de destaque do relatório. Perfeito. E tomara que as reflexões que esse relatório trouxe faça com que no futuro, uma edição futura, a gente não tenha que ver o desenvolvimento de líderes como uma prioridade tão forte assim para as lideranças de RH, né? Quem sabe no próximo ano isso aí já esteja um pouco mais. Eu desconfio que não, acho que tem muito que desenvolver ainda. Claro, novos desafios vão surgir, né? Novas questões, a própria questão do engajamento de profissionais, né? A gente vive hoje o que eu chamo, né, de uma epidemia do desengajamento. As pessoas estão muito desgostosas com o seu trabalho, né? Assim, felizes com o seu trabalho. Então, é um desafio enorme para quem está liderando a área de pessoas, né? O que eu faço para ter pessoas mais felizes? A gente passou por várias pautas aqui, né? Precisa ter uma liderança mais bem preparada, precisa ter um ambiente saudável, é preciso ter um diálogo efetivo. Tudo isso acaba sendo bem feito, aumentando o engajamento. E é uma crise que a gente está vivendo hoje, e também, de novo, não só no Brasil, mas no mundo. E está fazendo até que algumas empresas estejam criando esse cargo de Chief Happiness Officer, né? Tem alguns cargos que, assim, a importância da felicidade. Eu me entristeço muito, sinceramente, como uma profissional que trabalha, eu brinco sempre com meu filho, né, que meu trabalho sempre foi falar de trabalho a vida inteira. Mas eu me entristeço muito quando eu vejo até algumas reportagens que colocam, né? Você não precisa gostar do seu trabalho, né? Você não precisa amar seu trabalho. Seu trabalho é trabalho, vida é vida. Tudo bem, né? Algumas pessoas podem até me criticar um pouco por isso. Sou representante da geração X, então tenho aqui talvez uma questão diferente, mas o fato é que a vida é uma só, né? Ela está interligada. E se a gente tiver descontente, desengajado, frustrado com o trabalho, não adianta você criar uma separação e falar, então, durante essas 5 horas eu posso ser infeliz e está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Tem que estar bem nessas 5 horas, porque se essas 5 horas, essas 5, essas 7, essas 9 horas não estiver bem, né? Não é até uma questão de horas, é uma questão de relação. Né? Você precisa estar bem para sustentar todas as outras horas, são 24 horas de vida. Então, eu fico muito triste quando eu vejo algumas diretrizes nessa separação total. Né? A sua vida é sua vida, seu trabalho é seu trabalho. Vai lá apenas para pagar as contas e se não tiver bom, está tudo bem. Não, se não tiver bom, não está tudo bem. Né? Tem que estar bom. Isso mesmo. Muito obrigado, Daniela Diniz. Adorei sua participação, as reflexões que você trouxe. Espero que você venha mais vezes, porque você tem sempre muita pauta aí para trazer para a gente. Obrigada, Lê. Foi um super prazer aqui estar com você nessa conversa. Legal. E eu agradeço a você também por ter acompanhado a gente em mais esse episódio do Radiocast Você RH e te convido a assistir as nossas outras entrevistas, tanto no nosso canal do Spotify quanto no nosso canal do YouTube. Até a próxima.